Em E eu Quem não Ama vou aceitar Cuida, tanto atrevimento. os próximos Quem manda capítulos nessa vão casa abrir uma sou eu. ferida que nunca Você cicatrizou gostando ou entre não, Adriana e eu vou Pedro. morar aqui com Pedro. Depois de anos de Ele é uma pessoa silêncio, tão horrorosa. dor e escolhas mal Os dois interpretadas, infartaram. a verdade finalmente começa Ela a já ficou sair do viúva escuro. 2 vezes, né? E quando Pedro A descobrir Helenice é que uma pessoa Adriana direita, não terminou sei se você tudo, sabe. Ela tem não filha, por falta de ela amor, tem marido. mas para protegê-lo de uma ameaça cruel, o coração dele vai desabar. Só que esse reencontro, que poderia ser o início de uma reconciliação, também vai despertar o ódio de Bruna, que não aceitará perder o marido para a mulher que ele nunca deixou de amar. Tudo começa em uma conversa carregada de emoção. Adriana e Pedro ficam frente a frente, ainda presos ao passado que os separou. Ela tenta manter a calma, mas a voz denuncia uma dor antiga, dessas que o tempo não cura. Adriana confessa que às vezes imagina como teria sido a vida dos dois se nada daquilo tivesse acontecido. Uma casa simples, filhos, rotina, paz. Não era fortuna que ela queria, não era poder. Era uma vida comum ao lado do homem que amava. Pedro fica completamente confuso. Aquilo não combina com a lembrança que ele carrega. Foi Adriana quem disse que não o amava mais. Foi ela quem virou as costas. Foi ela quem destruiu a história dos dois com palavras frias que ele nunca conseguiu esquecer. Então por que você acabou com tudo, Adriana? A pergunta corta o silêncio. Adriana abaixa a cabeça, tentando esconder as lágrimas. Ela sabe que a resposta verdadeira pode mudar tudo, mas também sabe que algumas verdades, quando aparecem tarde demais, chegam trazendo novas dores. Por isso ela tenta fugir, dizendo que certas coisas talvez devam continuar escondidas. Mas Pedro conhece seu olhar. Ele entende que existe algo por trás daquele afastamento. Algo mais forte do que orgulho ou desamor. Com a voz embargada, Pedro admite que seu maior erro foi acreditar no que ela dizia e ignorar o que os olhos dela gritavam. Por alguns segundos, os dois permanecem em silêncio, presos em uma tensão quase impossível de sustentar. Ele se aproxima, como se finalmente fosse tocar o rosto dela e atravessar a distância que tantos anos colocaram entre os dois. Mas antes que esse momento avance, uma voz cheia de veneno invade a cena. Que cena bonita! É Bruna. Ela lá parece completamente alterada, batendo palmas com ironia, tomada por ciúme, raiva e medo. Para ela, basta a Adriana reaparecer para Pedro voltar a ser o homem dividido de sempre. Bruna acusa a rival de querer destruir seu casamento, enquanto Pedro tenta explicar que os dois apenas conversavam. Mas a esposa não acredita. Ela conhece aquele olhar, conhece o silêncio de Pedro, e sabe que, por mais que tenha se casado com ele, nunca conseguiu ocupar o lugar que Adriana deixou. Adriana tenta evitar uma briga. Diz que não quer conflito, mas Bruna está fora de si. Ela enxerga Adriana como uma ameaça viva, uma mulher que saiu do passado para tomar de volta tudo aquilo que ela achava ter conquistado. Pedro perde a paciência e pede que Bruna pare com o escândalo, mas o silêncio dele diante das acusações só aumenta a fúria da esposa. Bruna encara Adriana com desprezo e deixa uma ameaça no ar antes de ir embora. Isso ainda não acabou. Depois que Bruna parte, o clima entre Pedro e Adriana fica pesado. Ela se sente culpada, diz que deveria ter ido embora antes. Mas Pedro é firme ao dizer que ela não fez nada errado. Mesmo assim, Adriana se despede, carregando no peito a certeza de que a presença dela voltou a bagunçar a vida de todos. Mais tarde, Bruna chega à casa de Carmita completamente tomada pela raiva. Ela aperta uma almofada contra o peito, tentando controlar o medo de perder Pedro. Carmita percebe imediatamente que algo aconteceu. Ao ouvir que Bruna encontrou o marido com Adriana, a expressão da mãe muda. Para Carmita, Adriana sempre foi uma ameaça, uma sombra capaz de destruir a estabilidade da filha.
Bruna confessa que tem medo. Medo de Pedro ainda amar Adriana. Medo de que o casamento seja apenas uma fachada. Medo de perder para uma mulher que, mesmo depois de tantos anos, continua presente no coração dele. Carmita, fria e calculista, não consola a filha com carinho. Ela entrega veneno. Você é a esposa dele. Reaja. Faça a vida dela virar um inferno. Essas palavras alimentam a insegurança de Bruna. A partir dali, o ciúme deixa de ser apenas dor e começa a virar plano. Ela decide que Adriana vai se arrepender de ter reaparecido. Enquanto isso, Pedro procura Kleber no escritório e revela que conversou com Adriana. Ele diz que nada faz sentido. Ela fala como quem ainda sonhava com uma vida ao lado dele. Mas foi a mesma mulher que terminou tudo no passado. Kleber, mais atento, levanta a possibilidade que Pedro tem medo de encarar. Talvez Adriana nunca tenha desistido por vontade própria. Talvez alguém tenha obrigado aquela mulher a abrir mão da própria felicidade. Na casa de Maurício, Adriana volta à balada. O irmão percebe que ela encontrou Pedro e a incentiva a parar de sofrer em silêncio. Para ele, Pedro merece saber a verdade. E Adriana também merece voltar a viver sem carregar sozinha o peso de uma mentira criada para protegê-lo. Essas palavras atingem Adriana profundamente. Pela primeira vez, ela entende que esconder a verdade não salvou ninguém. Apenas destruiu os dois. No dia seguinte, a tensão que começou com aquele encontro interrompido por Bruna explode dentro da casa de Adriana. A mocinha ainda tenta organizar os próprios sentimentos depois das palavras de Maurício, mas o som insistente da campainha corta o silêncio como um aviso de tempestade. Ela não esperava ninguém. Maurício estranha, vai até a porta, e quando abre, os dois levam um choque. Bruna entra sem pedir licença. O rosto dela está tomado por raiva, ciúme e uma certeza perigosa. Para ela, Adriana voltou para destruir seu casamento. Sem se importar com respeito, sem medir palavras, Bruna caminha até a sala, como se tivesse direito de invadir aquele espaço, e encara a rival com desprezo. Então é aqui que a viúva ex-presidiária resolveu se esconder? Maurício fecha a expressão imediatamente e manda Bruna ir embora. Mas ela não recua. Toda a insegurança que Carmita alimentou em sua cabeça agora vira ataque. Bruna não quer conversar. Quer marcar território. Quer humilhar Adriana dentro da própria casa. Ela se aproxima e deixa o recado com veneno. Fique bem longe do meu marido. Adriana respira fundo. Depois de tudo que viveu, ela poderia responder com fúria, mas prefere manter a calma. Diz que não tem nada para conversar com Bruna. Só que a esposa de Pedro está decidida a ferir. Ela acusa a Adriana de ter voltado depois da prisão para recuperar o plano B. Insinua que seu casamento com Arthur foi por interesse e joga na cara dela o julgamento que destruiu sua vida. Por um instante, a dor atravessa o olhar de Adriana. Aquelas palavras acertam feridas antigas, mas dessa vez ela não abaixaria a cabeça. Você não sabe absolutamente nada da minha vida, Bruna. E então Adriana defende a memória de Arthur. Diz que ele foi seu amigo, um homem que estendeu a mão quando ela mais precisava, e que o casamento entre eles nunca foi movido por ganância. Era apoio, era gratidão. Era uma aliança construída em meio ao sofrimento. Mas Bruna ri, incapaz de acreditar em qualquer coisa que não confirme seu ciúme. O Pedro é meu marido, você entendeu? Adriana responde com firmeza que nunca disputou o homem com ninguém. Mas antes que a discussão vá ainda mais longe, a campainha toca outra vez. O clima congela. Maurício abre a porta e quem aparece é Pedro. Bruna empalidece. Pedro olha para Xiomar, a esposa, depois para Adriana, e entende imediatamente que algo aconteceu. A tensão no ambiente denuncia mais do que qualquer explicação. Ele pergunta o que Bruna está fazendo ali,
e ela tenta disfarçar, dizendo que só queria conversar. Mas Pedro conhece aquele tom. Sabe que aquilo não foi uma visita inocente. Sem criar escândalo, ele decide encerrar a situação. Diz que passou para buscá-la e que é melhor irem embora. Bruna ainda lança um último olhar ameaçador para Adriana, como se prometesse continuar aquela guerra longe dali. Essa conversa ainda não terminou. Quando a porta se fecha, Maurício olha para a irmã e diz o que ela tenta negar. Pedro não apareceu por acaso. Ele sentiu que algo estava errado. Ele se preocupou. E talvez, mesmo casado, continue ligado a Adriana de uma forma que nenhum dos dois consegue apagar. Adriana tenta fugir dessa conclusão, mas Maurício não permite. Ele lembra que enquanto ela continuar escondendo a verdade, todos vão acreditar que ela abandonou Pedro por frieza, quando na verdade abriu mão do amor para salvá-lo. Essas palavras atingem Adriana profundamente. Ela entende que o silêncio já causou dor demais. Pela primeira vez em anos, decide parar de fugir. Mais tarde, quando Bruna sai de casa, Pedro fica sozinho. Pouco tempo depois, a campainha toca. Ao abrir a porta, ele encontra Adriana. O choque no rosto dele é evidente. Ela está nervosa, mas decidida. Aconteceu uma coisa, Pedro, e eu não posso mais esconder. Ele a convida para entrar. Os dois se sentam, mas o silêncio entre eles pesa como uma vida inteira. Adriana tenta falar, mas as palavras parecem presas na garganta. Pedro percebe o sofrimento dela e, com delicadeza, diz que ela não precisa ter medo. Então Adriana finalmente revela: no dia em que eu terminei com você, eu estava mentindo. Pedro prende a respiração. Adriana continua, agora sem conseguir conter as lágrimas. Confessa que nunca deixou de amá-lo. Conta que, enquanto estava presa, recebeu a visita de um homem desconhecido. Ele dizia ter sido enviado para dar um aviso cruel. Se ela não se afastasse de Pedro, se contasse qualquer coisa, Pedro pagaria o preço. A revelação destrói Pedro por dentro. Não pode ser, Adriana. Você passou por tudo aquilo e ainda tentou me proteger? Ela confirma. Preferiu destruir a própria história a correr o risco de perdê-lo para sempre. Pedro se aproxima, emocionado, e diz aquilo que guardou por anos. Também nunca deixou de amá-la. O reencontro dos dois é marcado por lágrimas, perdão e uma verdade que finalmente rompe o silêncio. Mas essa reconciliação também abre uma nova guerra. Porque Bruna ainda não sabe que Pedro está prestes a tomar uma decisão definitiva. Depois de revelar a verdade, Adriana e Pedro finalmente deixam cair a muralha que o medo construiu entre os dois. Durante anos ele acreditou que havia sido abandonado por falta de amor. Durante anos, ela carregou sozinha o peso de uma escolha cruel, convencida de que afastá-lo era a única forma de mantê-lo vivo. Agora, frente a frente, os dois entendem que não foram separados pelo destino, mas por uma ameaça calculada, fria e criminosa. Pedro olha para Adriana como se estivesse enxergando toda a dor dela pela primeira vez. A mulher que ele amou não o traiu, não o descartou, não escolheu esquecê-lo. Ela se sacrificou. Preferiu destruir a própria felicidade para protegê-lo de alguém que usou o medo como arma. Você passou por tudo aquilo e ainda tentou me proteger? Adriana confirma com os olhos marejados. Ela explica que o homem que a visitou na prisão foi claro. Se ela contasse a verdade, se insistisse em ficar perto de Pedro, ele pagaria o preço. Naquele momento, sem liberdade, sem defesa e cercada de inimigos, Adriana acreditou que só tinha uma saída: partir o coração de Pedro antes que alguém tirasse dele algo muito pior. Pedro se aproxima, profundamente abalado. A raiva que ele sentia por ter sido deixado para trás se transforma em revolta contra quem armou tudo.
e, acima de tudo, em amor, porque agora ele entende que Adriana nunca deixou de amá-lo. Eu também nunca deixei de amar você. A reconciliação dos dois acontece como uma pausa no meio da tempestade. Não apaga os anos perdidos, não desfaz o casamento de Pedro com Bruna, não resolve a guerra contra Pilar, mas devolve a eles uma verdade que havia sido roubada. Pela primeira vez em muito tempo, Adriana se permite respirar sem fingir que não sente nada. E Pedro entende que não pode mais continuar vivendo uma mentira. Horas depois, ainda tomado pela emoção, ele faz uma promessa que muda tudo. No dia seguinte, vai pedir o divórcio. Não por impulso, não por vingança contra Bruna, mas porque não quer mais sustentar uma vida que nunca foi inteira. Pedro sabe que seu casamento já nasceu assombrado por um amor mal enterrado. E agora, a verdade tornou impossível continuar fingindo. Amanhã, eu vou pedir o divórcio. E vou descobrir quem mandou aquele homem ameaçar você. Adriana se assusta com a firmeza dele. Ela sabe que essa decisão vai provocar uma reação violenta de Bruna, principalmente depois das ameaças e humilhações que já sofreu. Mas Pedro não quer mais ser protegido por mentiras. Se alguém usou Adriana para afastá-lo, essa pessoa precisa ser desmascarada. Enquanto isso, Bruna ainda não imagina que seu casamento está à beira do fim. Alimentada pelas palavras de Carmita, ela acredita que pode lutar por Pedro atacando Adriana. Mas o problema é que Pedro já não está no mesmo lugar. Ele não está apenas confuso. Ele está decidido. E isso torna Bruna ainda mais perigosa quando descobrir a verdade. No dia seguinte, Pedro vai ao escritório de Ademir, com uma expressão diferente. Não há mais hesitação. Ele coloca o notebook sobre a mesa e exige que o pai veja as imagens da câmera do presídio. Nas gravações, aparece claramente o homem que visitou Adriana pouco antes de ela terminar tudo. O mesmo homem que levou a ameaça, o mesmo homem que destruiu a vida dos dois por ordem de alguém poderoso. Ademir observa a tela. No início, tenta manter a pose, mas sua expressão muda. O rosto endurece, os olhos denunciam reconhecimento e Pedro percebe imediatamente. Você conhece esse sujeito. Ademir permanece em silêncio por alguns segundos. O peso dos próprios pecados parece finalmente cair sobre ele. Durante muito tempo, ele protegeu pessoas erradas, ajudou a encobrir crimes e preferiu preservar alianças podres a defender a verdade. Mas agora é seu filho quem está diante dele. E Pedro já não pede, ele exige. Quem mandou esse homem ameaçar Adriana? Ademir fecha o notebook lentamente. A sala fica pesada. Pela primeira vez, ele parece cansado de mentir, cansado de ser cúmplice, cansado de sustentar a máscara de uma família que destruiu vidas para proteger dinheiro, nome e poder. Então ele finalmente responde. Isso tem a assinatura de uma só pessoa, Pilar. Pedro fecha os punhos, tomado por indignação. Tudo começa a se encaixar. O afastamento de Adriana, o medo dela, as ameaças, a prisão, a manipulação. Pilar estava por trás de mais uma parte da tragédia. E Ademir sabia o suficiente para reconhecer o caminho do crime. Pedro encara o pai com a voz firme e ferida. Até quando você vai continuar protegendo essa criminosa? Ademir abaixa a cabeça. O silêncio dele já não é defesa, é confissão. Depois de tantos anos acobertando Pilar, ele entende que talvez tenha chegado a hora de escolher entre continuar afundando com ela ou contar tudo antes que seja tarde demais. Chega. Eu passei tempo demais acobertando os crimes daquela mulher. E assim termina essa parte. Adriana e Pedro reencontram o amor que tentaram enterrar. Bruna está prestes a descobrir que perdeu o controle. E Ademir finalmente começa a abrir a porta para a verdade que pode destruir Pilar de uma vez por todas.
Enquanto Pedro começa a enxergar o tamanho da armação que separou sua vida da de Adriana, Bruna sente que está perdendo o controle do próprio casamento. Ela percebe o marido mais distante, mais frio, mais preso a pensamentos que não a incluem. E quando descobre que Pedro esteve novamente com Adriana, a insegurança vira fúria. Para Bruna, não existe mais dúvida. Adriana voltou para tomar um lugar que ela acredita ser seu por direito. Mas o que Bruna não aceita é que esse lugar talvez nunca tenha sido realmente dela. Pedro se casou, tentou seguir em frente, tentou construir uma vida nova, mas o coração dele permaneceu preso ao passado, que Adriana foi obrigada a destruir para protegê-lo. Quando Pedro finalmente a enfrenta, o clima fica pesado. Bruna tenta acusar Adriana, tenta transformar a rival na vilã da história. Mas Pedro já não permite. Ele não quer mais esconder a verdade atrás de silêncio. Não quer continuar preso em um casamento sustentado por culpa, medo e aparência. Bruna, eu não posso continuar vivendo uma mentira. A frase cai como uma sentença. Bruna fica paralisada por alguns segundos, incapaz de acreditar no que está ouvindo. Então a raiva explode. Ela pergunta se ele está mesmo disposto a abandonar o casamento por causa de Adriana, a mulher que ficou anos longe, a mulher que ele dizia ter superado. Mas Pedro não mente mais. Ele admite que tentou seguir. Tentou respeitar